Se existe um termo onde eu tenho visto muitas pessoas falarem, é acerca de cabala crioula. De fato, isso realmente existe ou é algo do imaginário de algumas pessoas em dias atuais? Após a intro, a gente vai falar um pouquinho sobre a cabala crioula. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal TRP. Bom, eu tenho recebido algumas dúvidas, onde algumas pessoas me perguntam acerca de cabala crioula. Primeiro, o termo cabala a gente precisa entender que vem justamente de cabalá. Basicamente, isso é muito utilizado em outros sistemas de magia, principalmente no que a gente conhece como ali sistemas de magia europeia. Mas realmente é cabível que a gente coloque o termo cabala crioula para algum culto afro, como a quimbanda, o candomblé, a umbanda? É realmente cabível? Bom, antes de tudo, cabalistas, pessoas que estudam a cabalá, entendem que a origem dela, apesar de ser muito professada hoje por judeus, a origem dela é até muito mais antiga do que esse povo. Alguns até, inclusive, historiadores, pessoas que estudam com profundidade, consideram que ela vem de lá do Egito. Logo, sabemos que o Egito está no continente africano. Em dias atuais, a gente vê muitas pessoas querendo colocar como cabala crioula, por exemplo, a quimbanda. Ora, se dentro de sistemas europeus não são utilizados as terminologias de cabala branca, cabala dourada, cabala gringa, por que utilizarmos o termo de cabala crioula para a quimbanda? É notável que na grande maioria, se não 100%, e aí eu vou deixar sempre uma margem de dúvidas, mas a gente precisa entender que na grande maioria essas pessoas, elas falam isso com algum tipo de conotação pejorativa. Como prova disso, a gente precisa identificar o que significa crioulo, e eu peguei aqui, eu vou ler para vocês. Crioulo vem justamente de um adjetivo substantivo masculino, que significa basicamente quem nasceu escravo de países sul-americanos ou quem já chegou da África com essa destinação. Há também o significado no termo crioulo, que, embora de descendentes europeus, são pessoas que nasceram de países hispano-americanos em outros originários de colonização europeia. Ou seja, crioulo é destinado às pessoas que são escravas, principalmente nos países sul-americanos, e também são conhecidos como crioulos aquelas pessoas que, mesmo tendo descendência europeia, mas que nasceram em países colonizados. Logo, a gente vê que esse termo crioulo, ele foi justamente utilizado como uma forma de dar uma diferença entre um grupo de pessoas que ou eram escravos ou que estavam ali habitando em países colônias, para pessoas que são da alta sociedade, da alta classe, no caso principalmente dos países europeus. Logo, o termo cabala crioula, ele além de ser um termo preconceituoso, você não vai ver isso utilizado em nenhum sistema, seja ele mágico ou seja ele também religioso, como a própria quimbanda, como a própria umbanda e até mesmo o candomblé. O que ocorre em dias atuais é que muitas pessoas tidas como letradas, pessoas que estudaram, pessoas que estudam, leem bastante livros, se acham muito mais capazes do que sacerdotes que possuem uma genuína vivência. E elas acabam cunhando, fazendo com que surjam esses termos para dar uma diferença.
Na grande maioria, essas pessoas que fazem isso carregam dentro de si um grande preconceito, principalmente com o que é do negro, com o que não é europeu, com o que não é do branco. Então a gente precisa entender que a partir do momento que nós temos o cabala crioula e o outro cabala, que é utilizado, a outra cabala que é utilizada principalmente em sistemas europeus, isso vem sim como uma forma preconceituosa. E a gente não deve levar isso em conta e nem deixar que isso enraize. No fundo e no fundo, são pessoas que possuem preconceitos, que utilizam esses termos e que não reconhecem até mesmo a origem de que muitos outros magistas até afirmam de que a cabala é muito anterior aos povos judeus. Logo, dizer cabala crioula para a quimbanda, a umbanda e até mesmo o candomblé ou qualquer culto afro é mostrar um desconhecimento e, acima de tudo, um preconceito latente na hora de suas explicações. Eu fiz esse vídeo porque muita gente me busca procurando saber se esse termo é o correto. E não, não é o correto. Além da gente estar colocando um preconceito, há uma grande falta de fundamento. Porque se a gente for levar em conta, toda cabala é crioula. Já que muitos estudiosos de cabala, acreditam que ela tenha vindo até mesmo do Egito, do Antigo Egito, que está no continente africano. Gratidão a todos. Esse vídeo é um vídeo curtinho para a nossa lista aí, na nossa playlist do FAQ, Dúvidas Frequentes, e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais!